né? É o teu que está aberto. Espera que eu vou tirar. Isso, obrigado. Qual que é a resposta certa da 31? CMN. CMN, né? Isso aí, galerinha. Show de bola. Valeu. CMN, exatamente, né? Ele disciplina. O Banco Central, que seria a resposta aqui que nós poderíamos ter dúvida, ele não disciplina, né? Lembra das palavras-chave. O Banco Central, ele executa as ações do CMN. Então, aqui, a respeito de crédito, né? Ele é responsável por fiscalizar as instituições, né? Fiscalizar os créditos, né? As taxas e assim por diante. Mas quem disciplina, quem manda as normativas dos créditos é o Conselho, tá? CMN, é ele que manda mais no negócio aí. Então, letra D de dado na 31. A 32, considerando dois títulos, A e B, do mesmo emissor, sendo que o título A vence em 5 anos e o título B vence em 1 ano, podemos afirmar que... Muito bem, 32. O que vocês acham? Seguinte, eu acabei de falar para vocês, na outra questão, sobre questão de longo e curto, né? Prazo, longo e curto prazo. Sempre que o prazo for mais longo, o risco é maior. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. E aqui eu tenho que lembrar, então, de outra coisa. Primeira coisa, prazo, vou colocar aqui, prazo mais longo, risco maior. Beleza? Prazo mais longo, igual a risco maior. E, cara, aqui eu vou precisar de mais um conceito. Se o risco é maior para prazo mais longo, né? Quanto maior o risco, maior o quê? O retorno. Beleza? Então, são dois conceitos aqui. Vamos lá, então. Qual que é a resposta certa? O título A e o B, do mesmo emissor. Então, o risco de crédito é igual. Só que, qual é a diferença entre eles? O A tem 5 anos e o B tem 1 ano. Qual dos dois que tem mais risco? Nesse caso aqui, título A, 5 anos, mais risco. Título B, 1 ano, menos risco. Beleza? Agora eu já respondi a questão, né? Qual que é a resposta certa? Letra C. Título mais longo terá maior risco e provavelmente maior retorno, com certeza, né? Então, o título mais longo, que é o de 5 anos. A letra D. Título mais longo corre menor risco. Não, eu já falei isso e escrevi aqui agora para vocês. Então, a letra D não é por causa disso. Letra A. Título mais curto terá maior risco e maior retorno. Não, mais curto, menor risco, é o contrário. Título mais curto terá maior risco também e menor retorno. Não, gente. Primeiro, mais curto tem menor risco. Segundo, se tivesse mais risco, teria que ter maior retorno. Então, aqui está tudo errado, né? Então, a resposta certa da 32 é a letra C, né? O título mais longo tem mais risco e provavelmente maior retorno, certo? Esse resuminho aqui é legal, a gente escrevemos aí para depois ajudar a lembrar, né? Muito bem. 33. A empresa Y deseja aumentar a liquidez de suas ações sem aumentar o capital. Com tal finalidade, a empresa está anunciando o quê? Lembram disso? Vamos ver aqui, vamos fazer um teste com vocês aqui. A empresa está querendo aumentar a liquidez de suas ações. Se ela quer aumentar, vamos escrever um negócio aqui, vamos ver se vocês entendem. Se ela quer aumentar a liquidez, galera, significa o quê? Significa que o preço da ação está alto ou baixo? Se ela quer aumentar a liquidez, significa que o preço está muito alto, significa que o preço da ação, né, precisa ser reduzido ou aumentado?
O que tem que fazer para aumentar a liquidez, galera? Precisa... Concorda? Para mim vender mais, eu tenho que diminuir o preço. Qual que é o processo? Qual é o processo para fazer isso? Para reduzir o preço no mercado? Split. Ou desdobramento. Split. Tá? O que acontece no split? Acontece. Reduz o valor da ação e aumenta a quantidade. Bacana, né? Bacana. Esses comentários aí, até eu estou gostando. Vai servir muito para vocês depois conseguir gravar isso aí, tá certo? Então, vamos deixar aqui o quadrinho, ó. Legal. Então, vamos responder a certa. Eu acho que eu já respondi, né? A 33. Qual que é a certa? Então, se a empresa Y deseja aumentar a liquidez de suas ações sem aumentar o capital, o que ela faz? Um processo de split, né? Por que sem aumentar o capital? Cara, vamos supor que você tinha... Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Você tinha 100 ações, né? Vamos colocar aqui. Você tinha 100 ações de R$200. Então, a ação chegou a R$200, ficou muito cara. Aí, a empresa resolveu fazer um split, né? Um split de 1 para 10, né? Split de 1 para 10. Significa que o que vai acontecer? Né? Você, então, depois do split, né? Depois do split, você terá de 1 para 10, tu vai pegar 200. Então, você vai ter 20, que é 200, vezes 1.000 ações. Tu vai ter 1.000 ações de 20 pila. Ou seja, teu patrimônio virou quanto? Teu patrimônio, quanto que dá? 20 vezes 1.000? 20 mil. Concorda? Quanto que dá 200 vezes 100? 20 mil. Não mudou nada. Né? 20 mil. Mesma coisa. Só mudou que você tem mais quantidade, né, em cima de menos valor individual. Só isso. Deu para entender? Legal, né? Esse negócio do split e do implit. O implit é o contrário, né? O implit é o contrário. Agora, voltando, na 34, o Luciano é cotista de um fundo multimercado, que aplica até 20% do seu patrimônio líquido em ativos negociados no exterior. João também é cotista de um fundo multimercado. Porém, esse fundo aplica somente em ativos negociados no Brasil. Assinale quais são os riscos adicionais que Luciano está assumindo em relação aos riscos assumidos por João. Então, lembre que o Luciano investe no exterior e o João não. Então, o Luciano está correndo mais o risco da moeda estrangeira, né? Então, o que é moeda estrangeira? Oscilação da taxa de câmbio. O Luciano está correndo risco de taxa de câmbio? Com certeza, né? Com certeza, ele está investindo mais no exterior, né? Leis e regulamentação de outros países? Com certeza, é o tal do risco legal, né? Questões tributárias de outros países? Sim, também. Risco geopolítico de outros países? Sim, na verdade, tudo certo. 1, 2, 3 e 4, né? Tudo certo. Ele está correndo risco de outros países, né? De tudo que pode acontecer lá, como acontece aqui, né? Tá bom? Questões tributárias, questões legais, questões geopolíticas ligadas, por exemplo, a eleições, né? A crises. Está acontecendo agora na Colômbia, né? Está acontecendo uma revolta da população lá, uma crise sem precedentes, então o pessoal indo às ruas, reclamando do governo, e isso torna o negócio meio instável e pode aumentar a volatilidade de preços nos ativos. Então, para quem investe na Colômbia, nesse momento, está tendo um pouco de incertezas, né? Sempre que um país tem alguma situação
de incerteza, relacionado ou a guerras ou a eleições, depende do momento, depende do país, isso também traz repercussão para os investimentos. Então, é um risco são riscos que a gente está correndo sempre, né? E oscilação, claro, do câmbio, né? Porque ele está atrelado ao dólar, provavelmente, no exterior, e o câmbio oscila, né? O câmbio, vocês sabem que o dólar oscila todo dia, né? Para cima e para baixo, né? Então, pode ser para bem ou para mal, né? Tanto faz. 35. O Código de Regulação e Melhores Práticas de Distribuição de Produtos de Investimentos no Varejo, da Anbima, estabelece que, na divulgação da rentabilidade dos fundos, deve constar o quê? Na divulgação de rentabilidade. Bem, aqui nós temos 2 ou 3 regrinhas que precisam constar lá, né? Então, letra A, na 35, que a rentabilidade bruta, ou seja, não foram descontadas as taxas de administração e performance. Não, não é isso. Por quê? O que é a rentabilidade bruta? O que é a rentabilidade bruta? Bruta é o seguinte, rentabilidade bruta é a taxa de administração já foi descontada e os impostos não. Sempre assim, tá? Quando a gente fala em rentabilidade bruta, a taxa de administração já foi descontada. O que não foi é os impostos, tá bom? Sempre a taxa que aparece lá, se aparecer uma lista de rentabilidades, a taxa de administração já está descontada. Isso pode ter certeza, de um fundo de investimento. Mas os impostos não, porque aí é uma questão individual, não se sabe quando que a pessoa vai sair, então eu posso pagar uma taxa, você paga outra, depende muito da entrada também, né? Depende de quando que eu entrei, quantos meses eu estou no fundo e assim por diante. Então, essa é uma questão. Então, essa está errada, né? A letra A. Letra B, que a rentabilidade não é líquida de impostos. Pronto. Aí, rentabilidade não é líquida de impostos. Aí tá certo. Então, a letra B é a certa, né? Letra C, que a rentabilidade não é líquida da taxa de administração. Eu já acabei de falar e de escrever aqui que é, né? É líquida sempre. E a letra D, que a rentabilidade divulgada é líquida de impostos. Eu acabei de falar que não também, né? Não é líquida de impostos, os impostos dependem do prazo de permanência. E está dizendo aqui que ela é líquida da taxa de administração e de performance. Da taxa de administração, sim. Da taxa de performance, não. Porque a taxa de performance é cobrada só em junho. Sempre em junho e em dezembro, né? Sempre semestralmente, no último dia do mês de junho. Então, de dezembro. Então, nesse momento somente, que a taxa pode sofrer aí uma redução, né, a rentabilidade por conta da cobrança dessa taxa de performance. Mas, para cobrar taxa de performance, vocês sabem, né? Tem que haver aquela superação do benchmark nesse período de 6 meses. Então, também, não é que vai diminuir a rentabilidade, porque se cobrou taxa de performance é porque superou o benchmark. Então, na verdade, né, você vai pagar a taxa para ter mais, na verdade. Então, é uma coisa boa. Mas a resposta da D está errada, né, por isso, porque não é líquida, não é divulgada líquida de impostos, né, de taxa de administração e performance, né, impostos não. Beleza? Tá? Muito conceito legal aí para a gente marcar e entender para a prova. Número 36. Quem é o responsável pela aplicação do princípio do conheça seu cliente, cadastramento e assessoria aos cotistas? Bem, esse negócio aqui, chamado de conheça seu cliente, é um negócio muito importante, que agora, né, com a mudança da legislação, né, tá cada vez pegando mais na questão da lavagem de dinheiro, né? KYC se chama conheça seu cliente, né? Então, cada vez mais agora, a gente vai ter que fazer um bom cadastro quando a gente admitir o cliente ou investidor, justamente para depois poder monitorar as transações dele, né? E agora tem também o KYE, né, que é conheça seu empregado, né, seu funcionário. E agora tem o KYS ou KYP, né? Vou colocar KYP, que é essa de supply. KYP, conheça seu parceiro. Bonito, não?
conheça seu parceiro, né? Legal? Então, agora temos mais 2 agregados aí, certo? Então, de quem é a função de fazer isso? É da instituição que está vendendo as cotas. Quem que está à frente do cliente? É o custodiante? Não. É o administrador? Né? O administrador, sim, mas ele não faz isso. Né? O gestor? Não. Então, sobra só o distribuidor. O distribuidor somos nós, as agências bancárias, que atendemos o cotista e somos nós que fazemos o cadastro dele e somos nós que devemos cumprir essa questão relacionada ao KYC, conheça seu cliente, né? Eu só citei o KYE e o KYP aqui, porque de acordo com a nova lei da lavagem de dinheiro, as instituições financeiras têm que dar importância para isso, né? Mas aí não entra no caso do distribuidor, né? Aí é questão relacionada ao administrador, mas eu só citei para a gente lembrar de que a legislação mudou, né? A partir de abril está sendo cobrado na prova, circular 3978 de 2020 do Banco Central, fica ligado, né? 4001, são novas circulares que entraram em vigor. E qual é a principal mudança? É essa questão do conheça seu empregado e conheça seu parceiro, e a questão da ABR, né? Agora, a gestão baseada em riscos, né? Ações de gestão baseada em riscos, ou seja, deu uma endurecida, na verdade, na questão da lavagem de dinheiro, né? Inclusive, as juntas comerciais precisam prestar informações também ao COAF agora, sobre empresas que abrem novas empresas e tal, uma série de informações. Então, ficou bem mais difícil a atuação de quem tem esse hábito de usar os bancos para lavar dinheiro, né? Tá joia? Muito bem. Vamos embora. Questão 37. Ao comprar ações preferenciais, o acionista, né? 37. Tem direito a voto? Não. Direito a voto é a ação ordinária nominativa, a ON, tá? Direito a voto, como eu disse lá na outra explicação, voto tem 2 O, né? Para lembrar da letra O, de ordinária. Então, como diz a Kelly, a ordinária, né? Da minha esposa, né? Não posso falar isso, né? Não é verdade. Mas, ela, usando o que ela falou aquele dia, ordinário que dá direito a voto, preferencial, não é o caso aqui, letra A está errado. Letra B, abre mão de participar da gestão da empresa em troca da preferência na distribuição de dividendos. Muito bem, ó, quem não tem direito a voto, né, ele abre mão de participar da gestão da empresa, porque ele realmente quer ganhar dinheiro, ele quer ter preferência na distribuição dos lucros. Então, o negócio dele é investir, ele não está querendo. Quem quer ação ON, geralmente está mais interessado na gestão, né? Ele quer votar, de repente mudar alguma legislação, o estatuto da empresa, né? A direção, a presidência, essas coisas assim. Então, a letra B está corretíssima. A letra C, abre mão dos dividendos. Não, é o contrário. Né? Ele não abre mão dos dividendos. Em troca da preferência na subscrição. Preferência na subscrição, todos têm. PN, ON, não é isso que os diferencia. Então, a letra D, ó, tem preferência na subscrição, porém não recebe juros. Pode receber juros, sim. Se a empresa pagar, pode receber, sim. Tá? Tem preferência na subscrição de novas ações? Ambos têm. Na verdade, então, também não está certo isso aqui. Então, a única certa é a letra B de bola, né? Uma questãozinha bem interessante, né? Cuidado com as pegadinhas que ela tem, né? Que ela contém aí. 37, letra B. 38. Percentual máximo de títulos privados de médio e alto risco de crédito que podem fazer parte da carteira de um fundo de curto prazo, conforme a instrução normativa da 409 da CVM, né? Bem, vamos lá. Deixa eu fazer até um desenho aqui. Ó. Vamos pensar assim. Ó. Nós estamos falando de fundo curto prazo, certo? Fundo curto prazo. Quais são as características de um fundo curto prazo? Curto prazo, o nome já diz, né? Ele tem que ter a carteira até 375 dias e os títulos, né? É o contrário, não me xingue, peraí, já vou acertar. Títulos, prazo até
375 dias, e carteira até 60 dias. Títulos de curto prazo tem curto prazo, certo? E o que um título curto prazo são? Curto prazo são da classe renda fixa, tá? Renda fixa. Investe em quê? Investe onde? Pode investir em ações, pode investir em coisas que tem risco alto? Não. Renda fixa investe em títulos públicos, a sua grande maioria, e privados de baixo risco, certo? Título curto prazo é para investidor conservador, tá? Investidor conservador, não é para quem quer correr risco. Então, a resposta certa, qual que é? Em relação muito bem, a pergunta 38, né? Então, beleza. Fiz os comentários aqui sobre o título curto prazo. A pergunta está dizendo assim, que ele quer investir em títulos privados de médio e alto risco. Gente, olha o que eu escrevi aqui, ó, privados de baixo risco. Não pode investir em títulos de médio e alto risco. Isso não existe. Então, 0. Resposta certa, C. Não pode investir. Fundo de curto prazo, né? Não podem investir nada em ativos de risco, nem médio e muito menos alto risco. Deu para captar? Beleza? Essa é a ideia do negócio. Pegar, você vê que tem a pergunta vem lá, né, rodeando, mas está falando do fundo de curto prazo. Aí a gente precisa lembrar do conceito do fundo aqui, né, para a gente conseguir responder a questão. Mas é bacana fazer essa conversa, essa analogia, para que não se esqueça mais. Isso aqui cai tanto na 10 como na 20, na CEA, cai em todas as provas. 39. Em relação à Assembleia de Cotistas, assinale a alternativa incorreta, tá? De novo, Assembleia de Cotistas. Eu acabei de falar agora há pouco, né? Já vem mais uma. Que bom, né? Daí a gente pode aproveitar. A convocação deve ser enviada a todos os cotistas, né? Vocês que trabalham em cooperativas de crédito estão acostumados, né? Acostumados com assembleias, né? E vocês sabem que a convocação tem que ir, né? Em fundos com pelo menos 10 dias de antecedência para todos os associados, nesse caso, para todos os cotistas. Não importa a quantidade de dinheiro que ele tem, todos vão receber essa comunicação, né? Então, a letra A, ela está certa. Então, não é, porque eu estou pedindo a incorreta. Letra B, cada cota representa um voto na Assembleia, né? Então, isso é verdadeiro, né? Cada cota representa um voto e a Assembleia instala-se com qualquer número de cotistas. Isso também é verdadeiro. Então, as 3 primeiras estão corretas, né? E o que precisa para responder aqui a incorreta? Está dizendo a letra D que realiza-se a cada 3 anos. Não, isso não é verdade. A Assembleia realiza-se todos os anos, né? Então, não é verdade. A resposta certa, letra D de dado, tá bom? Beleza pura. Continuando, questão número 40. Questão número 40. Há 6 meses, seu cliente comprou, através do Tesouro Direto, uma NTN-F, com vencimento para 9 anos. Hoje, após 179 dias, o cliente está recebendo o primeiro pagamento semestral de juros. A alíquota do imposto de renda devido sobre os rendimentos e o responsável pelo recolhimento são 15% na fonte, 15% contribuinte, 22,5% na fonte, 22,5% contribuinte. Vocês têm ideia qual que é a certa? Alguém pode me municiar aí? Na 40? Dê uma pensada aí. Olha só. O Tesouro Direto, os títulos do governo... alguém respondeu aqui no chat. A resposta da 39, Juliana, 39, é a letra D, realiza-se a cada 3 anos, tá?
Por quê? Porque a Assembleia tem que ser realizada todos os anos. Então, isso aqui está incorreto, né? A pergunta pede é incorreta, então, letra D está certo. A 40, então, é o seguinte, ó, vamos pensar assim, ó, título público, ele cobra imposto quando? O título público cobra no resgate, né? O título público federal cobra IR no resgate. Mas tem um detalhe aqui, ó, né? Esse título, que é a NTNF, ela paga cupom semestral. Então, quando paga cupom, cobra imposto de renda, certo? Porque é uma espécie de resgate. Quando paga cupom, cobra IR, beleza? Então, nesse caso aqui, como se passou 179 dias, ou seja, está na faixa de 0 a 180, que é a primeira faixa, ele vai pagar 22,5% de imposto. Então, a resposta é 22,5%. Ah, Cláudio, mas tem duas de 22,5%. Qual que eu pego? Né? Então, vamos lá. Título público, debêntures, né? Tarará, tarará. A maioria dos títulos de renda fixa são cobrados na fonte. Então, como é título público federal, o IR é cobrado na fonte. Ou seja, quem recolhe é o emissor, nesse caso, o governo que recolhe para ele mesmo, né? Beleza? Esse é não é o contribuinte, né? Quando que o contribuinte... Por que eles estão colocando o contribuinte aí, só para confundir vocês? Porque em ações é o contribuinte que recolhe via DARF no final do mês seguinte. Só por isso. Então, pensa, ações é o contribuinte. O resto é na fonte. E na fonte é quando é descontado de você automaticamente. Você já recebe o valor líquido. Quem recolhe é o próprio administrador do fundo, ou, no caso aí do título público, o próprio emissor do título, certo? Como o CDB, por exemplo. O banco já desconta e já te paga líquido, certo? Isso é na fonte. 41. O IPCA é um importante indicador econômico. Não sei, é verdade? O que é o IPCA? Índice de Preço ao Consumidor Amplo. É o índice oficial da inflação no Brasil, certo? Se eu quero saber se a inflação está alta ou está baixa, eu olho para o IPCA. Então, ele quer saber o que aqui? Abrange tanto os preços do varejo quanto os de atacado. Bem, aqui, com certeza, essa questão vai querer fazer confusão entre IPCA e IGPM, beleza? Então, vamos lembrar algumas coisas aqui. O IPCA, quem calcula ele é o IBGE, faz uma pesquisa, certo? Com famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, certo? Então, a pesquisa não tem nada de atacado, então a letra A não é, tá? O IGPM é calculado pela FGV. Como que é calculado o IGPM? Eles pegam 60% de outros 3 índices. 60% do IPA, eles pegam um percentual de 3 índices. 60% do IPA, 30% do IPC e 10% do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, tá? Então, a prova vai querer te confundir com isso, certo? Mas o IPCA é o índice oficial e o IGPM é calculado dessa forma. As formas... Então, a gente fala... As formas de cálculo são diferentes. E o IPCA, como ele é feita essa pesquisa, a gente fala que ele é medido na ponta do consumo, né? Até vou escrever isso aqui, ó. Medido na ponta do consumo, porque ele faz uma conta com... que mais ou menos 400 itens da cesta básica, né? Que envolve várias categorias medidos na ponta do consumo. E aí ele registra essa variação desses itens aí da cesta básica, tá certo? Que podem ser o arroz, o feijão, o vestuário, o transporte, a luz, a água, tudo. Beleza? Então,
Coloquei alguns... ficou ruim aqui, peraí, só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Medido na ponta do consumo. Aqui ficou errado. Pronto. E a letra B diz assim, mede a inflação das famílias de baixa renda. Nada a ver. É de 1 a 40 salários mínimos, então envolve pessoas de vários níveis sociais, classes sociais. Letra C, é utilizado pelo Copom para acompanhamento da meta da inflação. Exatamente, exatamente. Porque o Copom cuida do IPCA, olha o IPCA, e se o IPCA está muito alto, o que o Copom faz? Ele aumenta a Selic. Então, a letra C está certa. E a letra D é utilizado pelo IBGE para acompanhar a inflação nas áreas rurais. Não. O IBGE aparece aqui justamente para fazer confusão, porque o IBGE é quem calcula o IPCA. Então, se você não está bem firme na resposta, vai ficar em dúvida entre a C e a D. Então, não é a D por causa que não é. O IBGE faz o cálculo, né? Ele faz a pesquisa para o governo chegar no IPCA, mas não nada a ver com áreas rurais. 42. Quantas características dos clubes de investimento? Assinale a incorreta. Então, um clube de investimento é muito parecido com um fundo de investimento, a ideia é quase a mesma. O detalhe é o seguinte, a diferença básica é que o clube de investimento tem menos participantes, né? Tem que ter no mínimo 3 e no máximo 50 membros, né? Então, já praticamente respondi, né? A letra B está errada por isso, né? É no máximo 50, então é um clube pequeno, vamos dizer assim, com investidores qualificados que podem eles mesmos serem, se tiver habilitação para isso, os administradores, né, do fundo. Então, essa é a principal diferença, tá certo? Então, aqui quer saber a incorreta. Não podem ser administrados por corretoras. Pode, por corretoras, por banco, igual ao fundo, mas os próprios cotistas também podem. Essa aqui está errada porque não é 100 membros, é de 3 e no máximo 50. No mínimo 67% da carteira deve ser composta por ações. Então, as características, quais são as características de um clube de investimento? Exatamente isso, né? Vamos lá, características de um clube de investimentos, tá? No mínimo 3 e no máximo 50 investidores. Segunda, deve ser um clube de ações, né? Ou seja, mais de 67%. Essas são as regras. E nenhum investidor pode ter mais de 40% das cotas do clube, para que haja assim uma pulverização bastante grande das cotas. Então, essa aí também é verdadeira. Resposta certa, ou a errada, no caso, letra B de bola. 43. Em relação ao conceito de taxa real de juros, é correto afirmar que... Então, a taxa real de juros é aquela que desconta a inflação. Então, vamos ver o que está certo e o que está errado aqui na 43. Se a inflação for inferior à taxa nominal de juros, teremos taxa real negativa, né? Então, vou botar um exemplo aqui. A melhor coisa para entender essa questão é botar um exemplo, né? Então, vamos lá. Vamos pensar assim. Vamos colocar aqui letra A, né? Está falando que se a inflação for inferior, então vamos colocar aqui, inflação 4 e taxa nominal 3, né? Taxa nominal 3. Teremos taxa real negativa. Taxa real negativa. Se a inflação for inferior à taxa nominal. Eu coloquei errado aqui, né? A inflação inferior. 3 e 4. Então, vamos lá, de novo. Se a inflação for inferior, não, a taxa real vai ser positiva, né? Vamos fazer a conta? 1,04 dividido por 1,03, né? Menos 1 vezes 100, claro. Deixa eu fazer aqui rapidinho. 1,04 dividido por 1,03
igual menos 1 igual vezes 100 vai dar 0,97 positivo, né? Ou seja, 4 menos 3, 1, um pouco menor que 1. Sempre assim, a taxa real é um pouco menor que 1. É um pouco menor que a diferença entre a taxa nominal e a inflação. Então, vai ficar positivo. Então, a letra A está errada por isso. Letra B. Se a taxa nominal de juros for superior à inflação, teremos taxa real negativa. De novo, vamos fazer um exemplo, né? Vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos pegar aqui, ó, inflação, né? Inflação 3 e taxa nominal 4, tá? O exemplo é o mesmo, beleza? Só é a mesma situação. A taxa nominal maior que a inflação. Então, a letra A e a letra B é a mesma coisa, só inverteu a ordem dos fatores. Letra C, se houver deflação, então, a inflação negativa, por exemplo, menos 3 de inflação e taxa nominal 4, tá? Então, aí nós vamos pegar, cara, aí é diferente, isso aqui vai ser idêntica? Não, não vai ser idêntica, tá? Não tem como ser idêntica, porque nós vamos pegar aqui, ó, 1,04 dividido por 1,03, né? Mais isso aqui, formato negativo, no caso, né? Então, nós teremos aqui, em vez de ser mais 0,97, isso aqui vai ficar 4, como se fosse 4 mais 3, 7, vai dar 1,07, né? Vai dar como se fosse a soma dos dois, né? Igual vezes 100, 1,0712. Né? Positivo também. Então, não é igual. A pergunta, já matou uma pergunta, né? Ficou igual? Não, não ficou igual. Letra D. Se não houver inflação no período, a taxa real será idêntica. Aí sim. Então, vamos lá. Inflação, né? Inflação zero. Inflação zero, tá? E taxa nominal, se não houver inflação no período, a taxa real igual a taxa nominal igual a 4, certo? 4 menos 0, 4, beleza? Daí fechou, né? 4 menos 0 igual a 4. Daí eu tenho taxa real igual a taxa nominal. Só para explicar essa questão, com números, vocês não precisam de tudo isso, né? Mas eu estou explicando com números para ficar mais fácil para mim e para vocês, tá? Então, a letra certa é a letra D. Se não houver inflação, as duas taxas serão iguais. O que vocês têm que entender e relembrar aqui? Como é que faz o cálculo da taxa real, né? Taxa nominal dividido pela inflação. Essa é a fórmula, né? Como que faz sem fazer conta? A diferença entre a taxa nominal menos a inflação um pouco para baixo. Sempre assim. Joia? 44. Percentual do come cotas de um fundo renda fixa com carteira de prazo médio até 365 dias. Pessoal, quando a gente fala de tributação em fundos, que é o caso aqui, tributação em fundos, a gente tem que pensar assim, ó, tributação em fundos sempre cobra, né? Curto prazo, come cotas é 20% e longo prazo 15%, tá bom? E daí, no resgate é tabela, tá? Daí aquela tabela que você já sabe. Muito bem. O que a pergunta quer saber aqui? Ela quer saber, ó, o fundo tem um prazo médio até 365 dias, né? O que é curto prazo para efeito de tributação? Para efeito de tributação, curto prazo para efeito de tributação é até um ano, tá? Curto prazo até um ano. Longo prazo acima de um ano.
e ações, né? Vocês já sabem o que é, mais de 67%. Então é o seguinte, cara, se é um fundo que tem um prazo médio de até 365 dias, é um fundo de curto prazo. Se é de curto prazo, no Come Cotas vai cobrar quanto? 20%. Deu para entender? Veja só, quanta análise tem que fazer para chegar na resposta. 20%. Então, primeiro tem que imaginar aqui que ele é curto prazo, né? E se ele é de curto prazo, tem que imaginar que o Come Cotas dele é 20%. Tem que lembrar 20%, porque o de longo prazo é 15%. Longo, sempre mais curto. Sempre menor. 45. Uma diversificação eficiente em uma carteira de ações. O que acontece? Então, a gente falou de diversificação, né? Diversificação é não colocar todos os ovos na mesma cesta. E o que acontece? Quando eu faço uma diversificação, eu diminuo, mitigo, reduzo os meus riscos presentes aí na carteira de ações, em especial mercado de liquidez. Porém, eu nunca os elimino, tá bom? O risco, se cair na prova a palavra elimina, você elimina, porque não tem como eu eliminar o risco total de uma carteira ou de um investimento. Sempre eu estarei correndo algum tipo de risco. Então, elimina o risco da carteira? Não. Minimiza o risco sistemático da carteira. Qual risco a diversificação não resolve? Né? Então, vamos lá. Qual risco a diversificação não resolve? O sistemático. Por quê? O sistemático, por exemplo, eleições, guerras, isso aqui não tem o que fazer. Não adianta, pandemia, não adianta eu estar diversificado, o sistemático sempre vai acontecer. Então, a letra B não é. Letra C, minimiza o risco específico. Beleza, diversificação reduz o risco específico. Ô, Cláudio, mas que risco específico é esse? Cara, o não sistemático, né? Também conhecido popularmente como setorial, beleza? Exemplo pode ser de um risco específico, pode ser aquela da carne fraca, gripe do frango, essas coisas assim, né? Isso aí que aconteceu e afetou o setor de frigoríficos, tá bom? Então, elimina a letra A e a D por causa da palavra elimina, né? Com perdão da redundância. E a letra B e C, eu fico com a C, porque diversificação minimiza o risco não sistemático, específico, setorial, beleza? Porque daí eu estou com a posição montada em vários emissores, se um fraquejar, o outro me suporta, me sustenta, e a minha rentabilidade não é tão afetada. Tá joia? 46. A empresa Y está aumentando seu capital, emitindo 1 milhão de novas ações. Você, como detentor de 10% do capital da empresa, tem. Então, vamos lá. Pessoal, o que é emitindo novas empresas, né? Normalmente, essa emissão de emitindo novas ações, né? Isso aqui se chama emissão de novas ações. Para quem já tem ações, se chama follow-on, beleza? Muito bem. O que acontece quando a empresa faz um follow-on? Ela dá o direito ao já acionista de comprar as ações primeiro e mais barato. Certo? Eu recebi uma proposta dessas hoje, de um fundo imobiliário meu. Né? Estava me me dando essa oportunidade, né, que eu vou comprar amanhã, a 2,5% mais barato do que está valendo no mercado. Então, vejam, é um bom negócio. Um bom negócio, justamente por você estar comprando mais barato, né? Então, é mais fácil de valorizar, tá? Muito bem. A pergunta, ou as respostas, vamos lá, letra A diz assim, preferência na subscrição de novas ações
proporcionalmente à quantidade de ações já em seu poder, na 46. É exatamente essa a resposta certa. Por quê? Você, então, pode comprar ações mais baratas, daí você fala assim, então eu vou comprar esse 1 milhão de ações. Não pode. Quanto que você pode comprar? Nesse caso, ele só pode comprar até 10%. Tá bom? Para quê? Para manter a participação dele na empresa, certo? Porque se ele não comprar, ele vai diminuir a participação dele, dos 10%. Então, tem gente, às vezes, que gosta de manter a participação, e aí, nesse caso, se ele não comprar, ele vai reduzir, né? Porque a quantidade emitida de ações vai aumentar, e ele vai ficar com o mesmo valor, mesma quantidade, então, o percentual de participação vai diminuir. Não o capital, só o percentual de participação. Então, a letra A está certa. Por que a B está errada? Está dizendo aqui que ele tem obrigação de subscrever. Não, ele é um direito, né? Direito de subscrição. Ele exerce se ele quiser. Se eu não quiser subscrever, eu não perco nada. Simplesmente, tem que lembrar, né? Isso pode cair na prova, que a minha participação vai ser diluída. Eu vou ficar com menos participação, né? Porque isso aqui é uma coisa lógica, né? Não sei se vocês entenderam, mas, se a empresa tem... acho que eu já expliquei isso numa outra questão, né? Se a empresa tem 1 milhão de ações, 1 milhão de ações, e você tem 10%, né? Você tem 100 mil ações, certo? Aí a empresa emite mais 1 milhão de ações. Quantas ações ela vai ter? 2 milhões, certo? 2 milhões. Se você quer manter os 10%, você precisa comprar mais 100 mil, para você ficar com 10% de 2 milhões, para você ficar com 200 mil ações. Se você não comprar, você vai ficar com 100 mil ações, de um total de 1 milhão, de 2 milhões. Então, pega 100 mil, divide por 2 milhões, quanto por cento dá? Vai cair a tua participação. Né? Quanto que dá? 100 mil dividido por 2 milhões, vai cair para 5%, é lógico, né? Vai cair para 5%, ou seja, cai pela metade, tá? O teu capital não é afetado, você continua com o mesmo capital, mas a tua participação, né, cai pela metade. Então, essa que é a ideia da subscrição, permitir que você continue com a mesma participação, tá joia? Direito de subscrever o lote inteiro das ações. O lote inteiro seria de 1 milhão das novas ações. Não é permitido, como eu já falei, é limitada a tua participação. Obrigação de manter sua participação na empresa em 10% também não, como eu já falei, né? Se você não fizer, a única perca, vamos dizer, que você vai ter é que a tua participação vai ser diluída para 5%. Mas você vai continuar com o mesmo capital. Então, não é obrigado a manter a participação, né? Isso não existe. Isso é uma decisão do investidor, não da empresa. 47. É correto afirmar sobre LFT, ou Tesouro Selic, o quê? Então, a LFT é uma letra financeira do Tesouro, né? É um título atrelado a Selic, e que não paga cupom de juros. Olha quanta coisa que eu já falei, que provavelmente vai responder a questão, né? Então, é um título público, né? Um título público. Vamos lá, LFT, um título público emitido pelo Tesouro Direto, tá? Não paga cupom de juros e é atrelada à Selic. Ou seja, se a Selic sobe, então ela é pós-fixada. Beleza? Também atende pelo nome de Tesouro Selic, tá bom? Conhecida como Tesouro Selic. Tá joia? Olha quanta informação que eu passei só nesse quadrinho aqui. Então, fiquem ligados. Vamos lá? Corrigida diariamente pela variação da Selic Over. Sim, diariamente. Você pode comprar e vender LFT, bem como outros títulos, diariamente. Então, está correto essa afirmação, né? Lembrando que a Selic Over é medida em dias úteis, né? Não em dias corridos. Então,
a número 1 está correta. Número 2, é emitida pelo Tesouro Nacional. Aqui, ó, Tesouro Direto. Tesouro Nacional, também conhecido como Tesouro Nacional. Número 2 está certo. Número 3, pode ser negociada com ágio ou deságio no mercado secundário. Pode. O que é ágio ou deságio? Ágio, né, os títulos geralmente têm valor de face de R$1.000. Ágio significa você pagar mais caro do que vale. Deságio, você vai pagar mais barato. Isso depende da taxa de juros. Deságio é comprar um título com desconto. Tá? Mercado secundário é comprar de outro investidor, não direto do governo, quando ele emite. Ou seja, na própria corretora ou no próprio tesouro. Então, a 3 está certo. 4, opção de investimento recomendada em cenários de elevação da taxa de juros. Com certeza, né? Está atrelada a Selic, né? Está atrelada a Selic e a taxa de juros. Quando eu falo taxa de juros, significa taxa Selic, taxa básica de juros da economia. Então, a resposta certa, letra D, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Sempre que eu quero investir em taxa Selic, com segurança, com liquidez, eu invisto numa LFT, né? É um título muito procurado para quem procura, assim, deixar investimentos para o caixa, né? Vamos que a gente fala, né? Investimentos que tenham pouco risco e alta liquidez. Essa é uma ideia muito boa para investimentos, tá certo? De baixo risco. 48. 47, 48. Com relação aos FIIs, percentual... FII são o quê? Fundos de investimento em cotas. Percentual mínimo que deve estar atrelado a cotas da FI. Os FIIs compram cotas de fundos de investimento. FI é fundo de investimento. FII é fundo de investimento em cotas. Então, os fundos de investimento em cotas compram cotas de fundos de investimentos. E eles têm que manter no seu patrimônio líquido, no mínimo, 95% de cotas de fundo de investimento. Não pode baixar disso, certo? Ou seja, praticamente tudo, o dinheiro que está no PL do fundo, tem que ser de cotas de outros fundos, né? Senão não faz sentido. Então, a resposta certa é a letra C de casa, tá? Aqui colocaram 80 para confundir com a renda fixa, 90 não tem nada a ver e 100% não tem nada a ver. Muito bem, 49. O IPC do mês registrou alta de 0,20, enquanto o IPA registrou queda de 0,20. É correto afirmar que... Bem, eu coloquei essa questão aqui, que é uma questão que talvez vocês já tenham visto, né? Eu já abordei várias vezes. É uma questão que mistura a questão do IPCA com o IGPM, tá? E dentro do IGPM, ela mistura a questão dos pesos. Então, eu só quero que vocês lembrem o seguinte: o IGPM é aquele índice que considera os pesos de 3 outros índices. O IPA, 60%, tá? O IPC, 30%, e o INCC, 10%. Então, aqui a pergunta é muito simples. Ele está dizendo que o IPC subiu, e o IPA caiu. É isso que ele está dizendo aqui na questão, tá? O IPA registrou queda. Como o IPA, tá? Como o IPA tem um peso maior, né? O IGPM e o INCC ficou estável, o IGPM vai subir ou vai cair? Vai cair. Olha aqui, ó. O IPA tem peso de 60, né? Então, imagina, o IGPM vai cair. Porque se você pegar 0,20 vezes 60, pega aqui, ó, vezes 0,20, isso aqui vai dar 1,20. Se você pegar 30 vezes 0,20, vezes 0,20, vai dar 0,60, né? Então, ele subiu 0,60 e caiu menos 1,20. Caiu menos 1,20. Concorda que menos 1,20 mais 0,60 vai dar menos 0,60, ou seja, o IGPM vai cair.
Então, vamos lá. Resposta certa. Se o INCC permaneceu estável, o IGPM registrou queda no mês, tá? Se o INCC permaneceu estável, o IGPM registrou alta no mês. O IPCA registrou queda no mês. Nós não estamos falando do IPCA, estamos falando do IGPM, tá? Primeira coisa, estão querendo fazer confusão aí com vocês. E letra D, o IGPM permaneceu estável no mês porque a queda e a alta foram iguais. Olhando para a questão, eu iria direto na letra D. Por quê? A queda e a alta foram iguais. Mas olhando para os pesos, a queda foi maior. Então, a resposta certa é a letra A, né? Porque a queda foi maior. Então, a queda foi de 1,20, enquanto que a alta foi de 0,60, porque eu tenho que multiplicar pelos pesos. Então, a resposta certa é a letra A. A letra B está dizendo o contrário, né? E a letra C, IPCA. Não estou falando de IPCA, estou falando de IGPM. IPCA não tem nada a ver com o IPC e não tem nada a ver com o IPA, né? IPCA é aquela pesquisa feita pelo IBGE. Show? Eu vi que chegou a Kelly também, então já estamos aí aumentando. Aos poucos o povo vai chegando, né? Isso aí. 50. Sobre a previdência privada. Trata-se de um investimento indicado para urgências de curto prazo. Não, né, gente? Não, de jeito nenhum. Previdência não é para urgência e nem para curto prazo. É para aposentadoria e de longo prazo. Tem a mesma tributação de fundos, né? Vamos lá, como é que é a tributação na Previdência? Tem como cotas? Não, né? Previdência, tributação, gente, o que é isso, né? Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho aqui com o quadrinho de novo, né? Vamos lá. Tributação em Previdência. Como é que funciona, né? Progressiva. Lembra do progressiva? 15% no resgate, né? Regressiva. Tem uma tabela, né? Que vai de 10 a 35%. Ou contrário, vamos colocar de 35% a 10%, né? Quanto maior o tempo, menor o percentual. Então, lembra disso? Tabela regressiva e progressiva na tributação de previdência. Então, tem a mesma tributação que fundos? Não, não tem, porque fundos, primeiro que tem como cotas. Previdência não tem cotas. Já é diferente. E outra coisa diferente é a tabela. A tabela é 35 para 10. A nossa tabela de fundos é 15 a 22,5. Então, não tem nada a ver com fundos. Então, está tudo errado essa B aí. A C, destina-se a complementar a previdência oficial e se indica para um horizonte de longo prazo. Aí eu posso concordar. Essa aí está certa. E a D, trata-se de um investimento com altos retornos indicado para investidores arrojados. Meu querido, você até pode ter altos retornos com um fundo de previdência que tenha ações, que seja ligado, que tenha bastante renda variável. Ok. Mas aqui está dizendo que previdência privada trata-se de um investimento com altos retornos. Isso não é verdade, porque depende do tipo de fundo que você vai escolher. Se você escolher um fundo de previdência renda fixa, você não vai ter alto retorno, né? E aí nem é indicado para investidor arrojado. Então, tudo totalmente errado. Não é nada a ver. Resposta certa, letra C de casa. 51. Assinale a alternativa que associa corretamente os conceitos da coluna da direita com a da esquerda. Fundo aberto com carência. Então, vamos pegar aqui um rascunho para mim fazer essa questão aqui também junto com vocês, né? A número 1, fundo aberto com carência. Permite resgate de cotas a qualquer momento, porém tem uma data de carência. Fundo aberto com carência, né? Porém tem uma data de carência para exigir jus à rentabilidade do fundo. Então, a 1 é D, né? Aí aquele cara apressadinho vai lá e olha nas alternativas e olha, a letra A não é, a letra B não é, letra C não é, opa, letra D. E já marca a letra D. Então, se tu tiver certeza que está certo, marca a letra D. Mas se tu não tiver certeza, que nem eu, vamos lá. Fundo fechado, número 2. Fundo fechado.
Permite aquisição e resgate de cotas a qualquer momento? Não. A subscrição de cotas tem um prazo pré-determinado e o resgate não é possível. Então, a 2 é B. 3. Fundo aberto sem carência. 3 é A. E 4 só pode ser, fundo exclusivo, só pode ser AC. Então, DBAC. DBAC, resposta certa, letra D de dado. Tá ok? Tá? Fundo fechado não permite que você saia vendendo para o fundo. Você tem que vender as cotas para um outro cotista. É como ações e fundo imobiliário. Aliás, fundo imobiliário é exemplo de fundo fechado. Você vende as cotas na bolsa. Você não vende para o fundo. Diferentemente de qualquer outro fundo que você vende para o fundo, né? Você vende para o administrador, que liquida, o gestor liquida, ele vende os ativos do fundo e dá o dinheiro para você. Você não precisa vender para outro investidor. Isso é fundo fechado, tá? 50, então, resposta certa, a letra D. 52, muito parecida com a outra, mas sobre um outro enfoque. Assinale a alternativa que associa corretamente os conceitos da coluna da direita com os da esquerda. Administrador. Quem é o administrador? Responsável legal pelo fundo e pelos registros perante a CVM e a Ambima? Me parece que o 1 é A. Então, só que agora não está tão fácil, né? Agora ficou entre a A e a C. Gestor. Gestor, o que ele faz? É responsável pela implementação da política de investimento do fundo. Então, a 2C. 2C, opa, já estamos mais direcionado para essa. 3, distribuidor. Distribuidor, ele vende cotas e cadastra investidores. Então, 3D, né? E 4 só pode ser AB, né? Custodiante efetua a liquidação física dos ativos. Beleza? Então, letra C de casa, 1A, 2C, 3D, 4B. Bacana? Conceito sobre fundos, né? Lembrar aqui dos participantes, aqui alguns conceitos, e vamos que vamos, né? 53. Assinale as alternativas corretas. Um fundo de ações será tributado no resgate em maio e novembro a alíquota de 15%. Por que que a número 1 está errada? Né? Vamos lá. Por que que a número 1 está errada? Deixa eu escrever aqui. 1. Fundo de ações não tem come-cotas. Pronto. Tá bom? Então, por isso que a número 1 está totalmente furada. Número 2. A cobrança do imposto de renda em fundos de investimento afeta a quantidade de cotas e não o valor da cota. Será? Será que é isso mesmo? Número 2. A cobrança do imposto de renda afeta a quantidade. Gente, imposto de renda, né, inclusive se chama come-cotas, porque diminui a quantidade de cotas, tá? E não o valor, tá? O que diminui o valor é a taxa de administração. O que diminui o valor é a taxa de administração. Então, a 2 está correta. Então, a 2 está certa, a 1 está errada, e a 3. Um fundo de curto prazo terá alíquota de come-cota sempre de 20% em maio e novembro. A 3 está ok, né? Curto prazo, 20%. E o longo prazo, 15% em maio e novembro. A 4 também está ok. Não tem nem, eu já expliquei isso, inclusive, né? Então, a 2, a 3 e a 4 estão corretas. A resposta certa da 53 seria a letra C de casa. Tá joia? Então, atenção aqui no 1 e no 2, né? 54. Um investidor aplicou recursos em um fundo curto prazo em março de 2013 e permaneceu 370 dias no investimento. No resgate, a alíquota foi D. Então, primeira coisa que tem que olhar aqui, gente, ele está falando de resgate, tá? Resgate. Quando eu falo, ó, falou em
resgate é tabela. Então, você tem que saber quantos dias ele ficou. Quantos dias ele ficou no fundo. Quantos dias ficou no fundo, certo? 370 dias está enquadrado em que faixa, na verdade, né? Está lá de 181 a 360? Não. De 361 a 720 dias. Isso é quantos por cento? 17,5%. Tá? Então, você tem que sempre ficar ligado. Está falando de porque ó, a questão anterior, essa aqui em cima, estava falando de come-cotas. Essa aqui está falando de resgate, é diferente. Resgate vai para a tabela. Então, na 54, a única que tem 17,5 é a B, então só pode ser a B, ó. 17,5 compensado come-cota semestral de 20%, cobrado em maio e novembro. Por que come-cotas de 20%? 20%. Porque o fundo é de curto prazo. Todos os fundos nascem de curto ou de longo prazo. Não tem como mudar isso, entendeu? Ou você muda de fundo ou você fica ali até o final. Então, se você entrar num fundo curto prazo e ficar 10 anos, você vai pagar 20% no mínimo de imposto. Você não vai vir para 15%. Ele não vai mudar. Você tem que, para pagar 15%, você tem que mudar para um fundo de longo prazo daí. Não tem o que fazer. Por isso que é importante imaginar. Se quer ficar bastante tempo num fundo, tem que entrar num fundo de longo prazo. 55. Há 2 anos, seu cliente, senhor Carlos, fez uma única aplicação de 100 mil em um fundo de renda fixa de longo prazo. Quando o valor da cota era R$1, a rentabilidade divulgada no período foi de 30%. Podemos afirmar que... Puxa, essa questão é enrolada, hein? Essa questão é boa. Enrolada não, é boa, né? Vamos lá. O que acontece aqui, ó? Ele investiu R$100 mil, tá? Em um fundo de longo prazo, quando a cota estava R$1, beleza? Se a cota valorizou 30%, a cota hoje vale 1,30, certo? 1,30, beleza? Então, isso é verdade, tá? Porque 30%. Então, ele tem hoje, Carlos tem hoje mais de 100 mil cotas? Não, ele tem hoje, ele não tem mais de 100 mil cotas, porque não está dizendo, ele fez só uma aplicação, não está dizendo que ele entrou com mais dinheiro. Então, ele tem hoje, não, ele não vou responder ainda, ele não tem mais de 100 mil cotas. Isso é ponto pacífico, tá? Mas ele também não tem 100 mil cotas, mas não é essa a questão. B, a rentabilidade divulgada é líquida do Come-Cotas semestral de 15%. A rentabilidade divulgada é líquida do Come-Cotas semestral. Rentabilidades, gente, rentabilidade sempre é bruta de impostos, né? Depende de quando o cara vai sair. Letra C. Carlos tem hoje menor quantidade de cotas, sendo o valor da cota 1,30. Bem, o valor da cota eu já coloquei ali, tá? 1,30. Ele tem hoje menos que 100 mil cotas. Por que ele tem menos? Porque quando cobra imposto de renda, diminui a quantidade e a D não é porque está falando que ele tem a mesma quantidade. Não, ele não tem a mesma e ele não tem mais, mas ele tem menos quantidade de cotas. Então, toda vez que cobra imposto de renda, diminui a quantidade de cotas. Automaticamente, se o rendimento não for maior, ele diminui o valor. Então, nesse caso, ele tem 1,30 vezes um pouco menos do que 100 mil cotas. 56. A taxa de administração cobrada pelo administrador do fundo. Taxa de administração. Tá? Vocês sabem o que é, né? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre taxa de administração, né?
Não está na pergunta, mas eu aproveito as perguntas para ensinar, né? Taxa de administração é cobrada sobre o patrimônio líquido. É uma taxa expressa ao ano e cobrada diariamente. Né? Não podemos esquecer disso, beleza? Taxa de administração, certo? Quem paga é o cotista, não é mais ninguém, é o cotista, é o dono do fundo que paga, certo? Então, quando a gente quer aumentar a taxa, quando a taxa, o administrador quer aumentar, né, a taxa de administração cobrada pode ser aumentada pelo administrador? Não pode, né? A taxa de administração só pode ser aumentada por quem? Cotistas. Beleza? Para reduzir, pode. Para aumentar, não. Pode ser diminuída por decisão do administrador? Pode. Diminuída? Pode. Por isso que a letra B é certa. Já respondi. Mas a letra A está errada. C. Só pode ser alterada por deliberação da CVM? Não. Só pode ser alterada por deliberação da Assembleia Geral. Com certeza, nesse momento, vocês devem estar se perguntando, mas a letra C também está certa. Já me pediram isso. Mas não está, porque ela pode ser alterada para menos ou para mais, concorda? Alterada, não está dizendo aumentada, né? Então, alterada. Não pode ser alterada somente pela Assembleia Geral. Ela só pode ser para ser aumentada, precisa da Assembleia. Para ser diminuída, não. Então, não está certa por isso, tá bom? Esse alterada aqui nos quebra, né? Porque eu não sei se é alterada para cima ou para baixo. Depende do caso, pode ou não pode, né? Essa aqui é uma baita de uma pegadinha, né? Uma baita de uma enroscada, essa palavra aí. 57. Em relação ao formulário de informações essenciais de um fundo de investimento, podemos afirmar que, bem, é o FIC, né? O formulário de informação, o antigo prospecto dos fundos, né? Esse prospecto, ele é uma linguagem mais comercial e é um resumo do regulamento, né? É obrigatório entregar para o cotista na hora que ele assina o termo de adesão, né? Então, vamos lá. Contém todas as informações relevantes para que o investidor possa tomar a decisão de investimento adequada. A ideia é essa, né? A ideia é essa que, como é um resumo do regulamento em linguagem comercial, que ele consiga decidir olhando para o formulário. É de entrega obrigatória? Sim, já falei, com exceção dos investidores qualificados. Qualificado nem precisa, né? Ele não precisa desse tipo de... E 3, o objetivo do investimento deve estabelecer uma estimativa da rentabilidade nominal anual do fundo. Não, na verdade não. O que o fundo pode fazer, se ele quiser, é fazer uma estimativa, uma simulação, quer dizer, não estimativa, uma simulação. Mas ele não deve estabelecer uma estimativa de rentabilidade, né? Aliás, isso aqui é promessa, e promessa não é permitido, né? Não pode garantir nada, não pode prometer nada. Resposta certa, letra B, 1 e 2. 58. A carteira do fundo DI Gold é composta de cotas do fundo Platinum FI. O percentual mínimo do PL, patrimônio líquido investido em cotas do fundo Platinum, é de quanto? Então, a 58 é parecida com aquela de antes, que eu falei do FIC em relação ao FI, que o FIC compra cotas de um outro fundo. Então, o FIC é um filhote de um FI. E o percentual mínimo é 95. Então, essa questão é parecida com aquela de antes. 95, letra B. E a 59, o fundo multimercado Max cobra taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark, num período de 6 meses. A variação do CDI foi de 6% e a rentabilidade do fundo foi de 7%. Esse fundo cobra taxa de performance ou não cobra? Bem, vamos fazer um quadrinho aqui de novo, né? Vamos lá. A rentabilidade... Quando que cobra taxa de performance? Quando
taxa de performance? Quando o fundo exceder o benchmark no semestre. Tá? Quando ele superar o benchmark. Daí ele vai cobrar a taxa de performance. Nesse caso, foi o que aconteceu, né? O fundo rendeu 7 e o benchmark rendeu 6. O benchmark, nesse caso, é o CDI. Quanto que vai cobrar? 20% vezes 1%, certo? Por quê? Porque 1% é o que excedeu, só vai cobrar sobre o que excedeu. Então, a 59 cobra a taxa de performance de 20% sobre 1%, no caso, 0,20. Cobra a taxa de performance de 1%? Não. Essa 1% é a diferença. A taxa de performance é 20%. Não cobra taxa de performance, pois a periodicidade mínima de 1 ano? Não, a periodicidade é 6 meses, a cada 6 meses. Letra D, cobra a taxa de performance de 1,40, que é 20% sobre 7%. Também não. É sobre a diferença entre os dois. Deu para entender? É a diferença entre os dois. E a última deste simulado, 60. O fundo de renda fixa Plus aplica 80% dos seus recursos em créditos privados de uma única empresa, comprometendo-se a manter a carteira com prazo médio superior a 365 dias para efeitos tributários. O nome desse fundo será... muito bem, vocês sabem que o nome dos fundos, ele geralmente contempla os prazos, né, da carteira, se ele é de curto ou longo prazo, sempre está no nome. E quando ele é de crédito privado, essa expressão tem que estar no nome do fundo. Então, nesse caso aqui, o nome mais apropriado para este fundo seria Fundo Renda Fixa, né, que é a categoria, a classe dele, né, Plus, que é o sobrenome dele, crédito privado, que é obrigatório, e longo prazo, né, para caracterizar qual é, na verdade, a classificação tributária dele. Olhando para o fundo, a gente já sabe que ele tem mais de 50% do PL investido em títulos de uma mesma, títulos privados, né? E olhando para o longo prazo, você já sabe que o Come Cotas é de 15%, né? E que os títulos têm prazos superiores a 1 ano. Tá vendo quanta coisa que a gente enxerga só num fundo, só olhando para o nome, né? Então, essa é a ideia, justamente de colocar no nome as coisas para que a gente consiga tomar a decisão olhando para o nome, né? Aí já ajuda para caramba. Beleza? Show de bola, show de bola. Então, é isso aí. Bem, agora é o seguinte, cara, hoje eu não vou poder ir mais, porque eu nem passei para vocês o simulado do módulo 4, né? Então, a gente vai parar por aqui.